A gente volta a falar da tragédia com o voo 2283 da Voipaz. A Força Aérea Brasileira colocou à disposição a aeronave KC-390 Millennium para o transporte das urnas funerárias das vítimas da queda da aeronave em Vinhedo, no interior de São Paulo. O destino vai ser o aeroporto de Cascavel, de onde saiu a aeronave que caiu. O avião da FAB já está na base aérea de São Paulo, aguardando as liberações oficiais por parte dos demais órgãos envolvidos na ocorrência a fim de cumprir essa missão. Mais cedo, a FAB anunciou a conclusão da primeira etapa das investigações sobre o acidente. Agora estão sendo coletadas mais informações, incluindo das caixas pretas do avião, para identificar os fatores que contribuíram para a tragédia. Para entendermos quais os direitos dos familiares das vítimas, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito civil e do consumidor, Mozar Machado de Carvalho. Boa noite, Mozar. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. No começo do nosso jornal, a gente falou sobre justamente uma pressão da Secretaria do Consumidor junto com a Voipaz, justamente nesse primeiro contato com as famílias das vítimas. Qual que é a obrigação que uma companhia aérea tem imediatamente após um acidente? A gente ainda não sabe de quem foram as culpas, quais foram os problemas ocasionados, mas nesse primeiro momento, qual é a obrigação perante a justiça que a companhia tem com essas famílias? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. Bem, mas a primeira coisa de praxe que as vítimas, que os parentes das vítimas tenham aí é acesso à investigação, é acesso aí a informações precisas, também tem direito à investigação justa, uma investigação célere, uma investigação séria, para que se busque aí apurar de quem foi a culpa, se houve culpa, se foi um evento da natureza, ou se realmente houve alguma falha na manutenção. E aí a primeira coisa que se deve buscar aí é munir esses parentes, munir esses enlutados aí sobre a questão específica de uma investigação séria, de informações dessas investigações. Primeira coisa séria. Falou agora, então, que o STF vai voltar a discutir essa semana, provavelmente na quarta-feira, essas regras para investigação em caso de acidentes aéreos. Você está falando aí de uma clareza, de passar todas as informações para os familiares. O sigilo, nesses casos investigativos, é o que vai ser a pauta central ali dos magistrados nessa questão? Olha, o sigilo da investigação, ele é necessário, às vezes, em determinadas circunstâncias. Essa circunstância agora que nós vimos, que que gerou uma comoção nacional, que gera aí uma situação em que várias famílias querem buscar respostas, nada mais necessário do que o governo, através de uma investigação séria da ANAC, aí, nesse caso, ofereça, sim, assistência aí às famílias para que essa investigação seja completa, para que essa investigação seja uma investigação que possa buscar aí... Desculpa o telefone aqui, vou desligar. Justamente pausar? Perdão. Desliga. Só enquanto ele desliga o Mozart. Mozart, deu certo aí? Por favor, pode retomar o raciocínio antes de eu fazer a próxima pergunta. Deu certo. Então, assim, a melhor coisa agora, eu sei que a investigação, o STF vai se pautar especificamente aí, em pautas relacionadas a essa investigação. Mas eu não creio que seja sigilo, porque não há possibilidade de você trazer em sigilo situações em que parentes das vítimas estejam buscando respostas, parentes das vítimas estejam ali enlutadas, buscando situações que possam aí trazer um certo acalento. Então, quanto mais trazer essa situação para o sigilo, certamente vai trazer aí danos específicos, psicológicos, danos aí às famílias, às vítimas, e aí se busca minimizar o impacto, trazendo o máximo de informação e levar a sigilo somente aquilo que é necessário de sigilo, mas munir os parentes das vítimas, sim, de informações precisas, para que possa aí trazer um acalento também a esses parentes. Mozart, a Voipaz já acionou justamente a sua seguradora para dar andamento às indenizações às vítimas.
Como é que funciona esse processo? Afinal, a gente teve pais de família, mães, crianças. Existe um padrão nessa negociação que é delicada, porque você está falando de vítimas e de pessoas que deixaram suas famílias e você vai falar em monetizar. Como é que funciona isso? Como as famílias têm que lidar com essa situação? Existe um caminho correto? Gustavo, não existe um padrão, nunca existe padrão para quando se vai fazer aí uma quantificação de dano moral, uma quantificação de dano material. Não existe um padrão, não existe ali um escalonamento a tanto de dano moral para quem tenha tantos anos. Não existe isso. O que existe é o seguinte: as famílias vão apresentar ali os fatos. Quais são os fatos que se podem advir? Alguns, vou relatar aqui alguns que podem advir nessa situação. Por exemplo, filhos menores necessitados ainda da ajuda financeira do pai. Esse pai que já foi, certamente a indenização a esse menor, a essa família que tem menores necessitando, que era o único provedor, necessitando de auxílio alimentício, auxílio futuro, auxílio numa futura faculdade, estudos e tudo mais, essa quantificação para essa vítima, para esse menor, vai ser muito maior do que aquele idoso, não desmerecendo aquele idoso, mas aquele idoso que já tem o sustento próprio, que perdeu, por exemplo, um filho. Esse também tem ali, por conta de ver ceifado ali o seu filho, vai ter aí uma indenização, entre aspas, moral, pela falta que esse filho vai fazer. Mas a falta que o pai vai fazer ao filho, quando ele é o provedor, o total provedor, vai ser muito maior. Então, essa quantificação aí do dano moral, ou do dano material também, ela vai obedecer determinados critérios, sim, mas critérios aí de necessidade, critérios que devem ser bem estudados aí por quem vai tá aí gerenciando aí esses valores. E aí eu digo a seguradora. No caso específico, a gente tem que prestar atenção também que existem situações aí em que muitos vão ter danos psicológicos o resto da vida pela perda dos seus entes. Também a possibilidade desses que têm uma sensibilidade mais acerbada ser apreciada aí por essa seguradora. Uma das coisas que eu só finalizando essa pergunta sua, é que as seguradoras vão o tempo inteiro tentar fazer acordos com os parentes das vítimas, e que esses acordos sejam acordos generosos, de acordo aí com a situação enfrentada por essas vítimas, por esses parentes dessas vítimas. Mozart, só para a gente encerrar, nesse caso, alguns clientes, alguns passageiros tinham comprado as passagens com uma outra companhia aérea, pela Latam. Esse tipo de operação é comum no setor aéreo, aí em casos de incidentes como esse. De quem é a culpa? Como que fica a responsabilidade? Quem vendeu a passagem também pode ser responsabilizado? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, Renata, ele diz tudo isso daí, que toda a cadeia da relação de consumo, ela é responsabilizada. Por exemplo, se a Latam vendeu, se uma outra empresa também vendeu, vamos colocar aqui uma empresa, eu ia falar o nome de uma empresa, mas não vou falar, mas se uma corretora vendeu um bilhete da Latam para Voipass, todos esses vão entrar aí eles estão na cadeia, na relação de consumo, e todos eles têm a possibilidade de serem, sim, demandados judicialmente e responsabilizados, sim, para bancar aí a investigação propícia, a investigação justa para as vítimas, para a família das vítimas. Tá certo, Mozart, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Renata. Obrigado, Gustavo. Até a próxima.